Fala galera, beleza? Paulo falando. Bom, resolvi criar esses vídeos aqui, esses áudios, para compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência. E vamos lá, né? Antes de mais nada, te apresentar, eu gosto de economizar, né? De ter alguma coisa melhor com o meu tempo. Então, vou fazer esses vídeos aqui quando eu estiver na estrada, dirigindo, para otimizar o tempo, né? Já consumi muito conteúdo, muito podcast, muitas coisas, muitos vídeos no YouTube, de cursos, de tudo, né? Então, resolvi compartilhar um pouquinho para deixar de só consumir informação e ter também, devolver um pouco de conteúdo, né? Nesses vídeos, nesses áudios que eu vou postar, né? A ideia é falar de coisas da minha vida, coisas que eu experimentei, coisas que eu vivenciei, e coisas que eu talvez tivesse feito diferente agora que eu tenho mais conhecimento, mais experiência, mas não muda o que eu sou, né? O que eu fui, o que eu sou hoje foram as decisões que eu tomei. A ideia de todos os vídeos, áudios, é que eles sejam sem cortes, para eu não me preocupar com edição e entregar um conteúdo. Eu vou fazer vários vídeos, vou colocar uns cortes, quando eu for trocar de assunto, vou tentar, quem me conhece aí sabe que eu começo um assunto e depois eu mudo no meio do caminho. Mas vamos lá. O primeiro assunto que eu queria falar aí é de trabalho, da minha experiência profissional aí. Eu trabalho com TI desde novinho, então comecei a trabalhar na empresa do meu tio montando computador, bem novinho. Acho que quando eu comecei a montar computador, eu devia ter uns 15 anos com ele lá. Era na época que computador, as empresas não tinha, né? A Dell não existia ainda, ou estava começando, então muitos computadores eram montados, né? E aí a gente comprava as peças e montava os computadores. Agora virou coisa de gamer, né? Montar computador para escolher a configuração e tudo mais. Eu acho muito legal isso, gosto bastante, mas o objetivo é contar da minha trajetória profissional, né? E aí eu tava lá trabalhando com meu tio, registrado, tudo certinho, bonitinho. Foi registrado só com 16 anos, né? Que era quando eu podia. E tava lá, tudo bem. E aí ele vendia computador, né? Esses computadores montados ele vendia pro governo. Muitos governos, né? Órgãos públicos e tudo mais. E tinha que instalar, né? E às vezes para instalar o órgão comprava tipo 20, 30, 100 computadores. Aí tinha que ter uma equipe lá instalando, né? Porque parte do contrato às vezes era a troca do computador do usuário. Tinha que fazer backup, instalar o Windows, configurar Office, colocar tudo isso daí no computador, né? Então como que a gente fazia? A gente ia lá, ficava eu e mais uma pessoa, eu e mais duas pessoas, depende de como tava as coisas, né, na empresa, mas a gente ia lá e ficava. E nesse meio tempo teve um órgão público que foi o DAESP, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. E a gente foi fazer uma entrega lá grande, acho que eles trocaram 50 computadores, cara. E trocar 50 computadores leva um tempinho, né? Então a gente foi lá trocar, e aí ficou lá eu e mais as pessoas lá da empresa. E eu vi lá que tinha uma oportunidade de trabalhar como estagiário lá. Eu conversei com a Márcia, foi minha chefe lá, para trabalhar como estagiário. E aí o estagiário lá era pela Dersa. E eu falei assim, vou trocar um emprego registrado por um estágio. Eu falei assim, o estágio vai me pagar mais, vai ser uma mudança de ares, assim, eu vou estar em outro lugar com outras pessoas, não é mais a empresa do meu tio. E eu ia ganhar mais, mesmo sendo estagiário, porque os estagiários lá eles ganhavam bem na época. E aí eu falei assim, beleza. Tinha 18 anos já, tinha acabado de entrar na faculdade, tinha 17 para 18 anos, alguma coisa assim, tinha acabado de entrar na faculdade. E eu falei assim, beleza, vamos lá, vamos entrar, vamos trabalhar, né? E aí eu entrei lá, comecei a trabalhar, e meu trabalho era o mesmo, né? Era técnico de hardware. Ia lá, arrumava ponto de rede, arrumava computador, formatava, fazia isso, fazia aquilo. E
aí nesse tempo eu vi que lá eles não tinham AD, né? O AD, para quem não sabe, é o serviço de diretórios, né? Aquele que as empresas usam para autenticar os usuários numa rede de computadores. E eles tinham licença de servidores, porque a gente mesmo, né, na empresa que eu estava antes, eu entreguei esses servidores. Então, tinha licença, tinha tudo. Eu vi isso daí como uma oportunidade de melhoria e eu, como estagiário, pedi, né, pra Márcia, que era minha chefe, se eu podia fazer isso. E ela me deu a oportunidade, foi muito bom, que fez eu conseguir crescer e desenvolver, né? Eu fiz curso de administração do servidor Windows. Eu falei assim, vamos colocar isso em prática, vamos fazer acontecer, né? Eu sempre estudei muito, sempre fiz muito curso, eu sempre investi em mim mesmo. Isso é uma coisa que faz bastante diferença, né? Investir em você para fazer as coisas. E consegui lá fazer o que eu precisava. Montei o serviço de AD, ficava, cara, trabalhando dentro do rack, todo torto lá, assim, ainda bem que eu era jovem, era mais fácil, a coluna aguentava. E fiquei trabalhando lá, fazendo as configurações, né? Colocando rede, configurando DNS, configurando os usuários, tendo que ir nas máquinas fazer as coisas, porque só tinha eu e a Márcia. E aí eu era o estagiário, eu tinha que fazer tudo, né? Então eu fazia a parte lá do servidor, ia lá, configurava. Fazia o backup das pessoas do automático, pasta compartilhada dos usuários, fazia tudo isso. E aí depois, na faculdade, meu curso foi um curso tecnólogo em banco de dados. A primeira turma de uma faculdade chamada Unipaulistana. E esse curso, assim, foi muito interessante, foi muito bom para minha vida, porque no curso eu entendia de banco de dados, sabia fazer os relacionamentos, sabia fazer tudo, porém eu não sabia como aplicar isso na prática. E aí na faculdade mesmo, um professor lançou um curso de extensão de PHP, e esse curso era aos sábados. Então eu trabalhava de segunda a sexta normal, ia para a faculdade à noite, e sábado de manhã eu voltava para a faculdade só para fazer esse curso de extensão, né, de PHP. E aí eu entrei nisso, fiz o curso, cara, foi muito bom esse curso, porque ele começou a me abrir os olhos de como eu trabalharia com banco de dados. Na época eu estava fazendo estágio, comecei dentro do órgão, do DAESP, né, com autorização da Márcia, sempre pedindo autorização para as pessoas, para os chefes, né? Eu pedi e ela deixou eu começar a mexer numa intranet em PHP. E aí eu peguei uma plataforma que tinha, eu esqueci agora o nome da plataforma, acho que era PHP Nuke, acho que era isso, não sei se tem, mas eu comecei lá numa plataforma que já tinha um monte de coisa pronta, eu instalei e comecei a mexer e criar meus módulos, fazer as alterações que eu precisava, entender como que eu organizava módulos e tudo mais, né? Galera nova aí da programação tem aí um monte de benefícios que na época lá a gente não tinha, né? Tu dava conflito, às vezes, de biblioteca que você pegava, que usava os mesmos nomes. Cara, era uma vida um pouco mais difícil do que a vida que os programadores hoje têm. Mas aí eu fiz isso lá, comecei a fazer. Minha faculdade foi de 2 anos e meio, e o curso, eu entrei lá, eu fiquei 2 anos, acho que foi 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim. E qual que foi a grande vantagem disso, né? Eu aprendi muito disso. E na faculdade mesmo, eu descobri que a área de banco de dados, né, para ser administrador de banco de dados, DBA, ela era uma área que pagava muito bem mesmo. Só que tinha menos vagas de trabalho do que vagas para programadores. Eu falei assim, cara, eu entro como programador numa empresa e depois eu vou indo, vou ser formado em banco de dados, depois eu vou indo e entro para ser DBA, né? E aí eu peguei, tava acabando meu estágio, não ia ser renovado. Eu falei assim, então quer saber, vou procurar emprego. Comecei a mandar currículo, e aí mandando currículo para as vagas de PHP, achei uma vaga, se enquadrava no meu nível. Na época não tinha nem o nível ainda, júnior, pleno, sênior. Eu entrei numa empresa
comecei a trabalhar lá como desenvolvedor PHP e sempre fazendo o meu melhor, cara, sempre. Eu sempre me dediquei muito para fazer o meu trabalho muito bem feito. E muitas coisas eu não sabia. E aí quando você não sabe de uma coisa, o que você faz, né? Você tem que se virar e correr atrás. Uma alternativa que eu usei muito foi o fórum do eMasters, cara. Cara, o fórum do eMasters me ensinou muita coisa. Eu postava lá dúvida, a galera vinha, respondia com muito conhecimento, pessoal muito amigo, sabe? Querendo ajudar mesmo. Vinha lá, as pessoas assim, eu via lá muitas pessoas preguiçosas, falando assim, não, faz esse código pra mim. E o pessoal dava o exemplo completo, o cara tinha que mudar tipo 2 variáveis e o cara falava que não conseguia. E o pessoal insistia em responder e tudo mais. Foi muito bom, eu aprendi muito usando o fórum. Trouxe bastante conhecimento isso. E depois eu retribuí, né? Eu voltava no fórum quando eu sabia um pouco mais e ficava ajudando. Tem uma coisa, né, muito importante quando fala de trabalho, que é o horário de trabalho. Cara, eu nunca tive horário de trabalho. O meu negócio era trabalhar, fazer, resolver o problema, entregar o que a empresa pedia, o que o cliente queria, da forma mais rápida possível, o melhor código que eu conseguia fazer na época. E o que importava era estar funcionando para o cliente usar e resolver. Sempre foi assim que eu trabalhei, sempre foi assim que eu consegui as coisas e que eu me dei bem. Então, fica uma dica aí, não se atenha tanto ao horário de trabalho, se atenha a fazer o seu melhor, porque isso que faz o seu legado, isso que deixa a sua marca. E faça isso enquanto isso for bom para você. Tem gente que não gosta de fazer hora extra, tem gente que acha que a empresa está roubando a pessoa, tem gente que acha que a empresa é má, que quer explorar. Cara, não entenda como exploração o que a empresa faz com você. Entenda como uma oportunidade de aprendizado. Simples assim. Uma oportunidade para você aprender, e você tá trabalhando mais do que você acha que devia, e isso não tá bom para você, cara, muda de empresa, muda de emprego. Se aquilo não tá bom, tem que ser bom para você. Eu trabalhava lá, cara, chegava para trabalhar, tinha que entrar às 8, eu chegava atrasado, quase sempre. Mas também tinha que ir embora às 6, eu não ia, eu ficava até 7, 8 trabalhando, porque eu gostava de fazer o que eu estava fazendo, o que eu estava aprendendo, e aquilo para minha carreira ia ser muito, muito importante. Então eu me dedicava bastante no trabalho para fazer as coisas acontecerem e entregar. E aí, depois dessa empresa, fiquei lá um tempo, e aí eu decidi que eu precisava ganhar mais dinheiro. E aí eu conversei nessa empresa, falei assim, cara, eu queria ganhar mais, tal, e aí o que dá pra fazer? O cara falou assim, putz, Paulo, não tem como te pagar mais agora, não dá, eu entendo que é o lado da empresa, hoje que eu tenho empresa eu entendo isso, não dá pra te pagar mais. E eu falei assim, beleza, eu sempre soube o valor que eu agregava pra empresa, então eu decidi sair. Falei assim, cara, eu não vou, beleza, vou procurar, não falei que ia procurar outra coisa, mas é implícito, né? Quando uma pessoa pede aumento, você não dá, que ela vai procurar alguma coisa pra ela, e tá tudo bem isso, cara. Eu acho que faz parte, a pessoa tem que ir mesmo e tá tudo bem. E aí eu peguei, mandei currículo, arrumei um emprego, cara, foi um emprego muito doido, porque eu fiquei pouquíssimo tempo nele, e eu aprendi bastante, e eu vi como algumas coisas funcionam. Vou contar aqui pra vocês. Eu mandei e-mail, mandei currículo, fui trabalhar na Sonda Procwork. Era uma consultoria, não sei se existe ainda, uma consultoria grande, que fechava grandes projetos, assim, né? Eu ia trabalhar, eles me alocaram para trabalhar no portal IG, lá na Faria
Faria Lima, aqui em São Paulo. E como que funcionava isso, né? Meu trabalho era basicamente pegar um template, um código HTML que já vinha pronto com HTML, CSS, JavaScript, já vinha tudo pronto do pessoal que fazia esse trabalho. E eu pegava isso e eu tinha que colocar algumas tags no meio disso para o sistema processar. Era um sistema de templates, né? Para o sistema entrar, processar o template, substituir aquilo para informações reais do site, para o site, para a internet, né? Para o site, para aquela página, para o conteúdo daquela página tá na internet. Então tinha que fazer isso e era muito doido, né? Porque esses portais, eles têm milhares de acessos e eles precisam ter uma performance muito grande. E como os caras fazem para ter essa performance, eles geram tudo em HTML, cache e, cara, tudo que puder fazer de compressão e de performance eles fazem. Isso carrega super rápido e era o meu trabalho. Então meu trabalho era fazer esse. Não era um trabalho desafiador, sim, era muito de boa, porque eu não tinha que fazer nada praticamente. Eu tinha que colocar lá umas tags dentro do template. Pra mim isso era muito, muito tranquilo, né? Mas tava lá e vamos fazer, tava ganhando bem pra caramba. Eu dobrei o salário que eu ganhava pra fazer isso. Falei assim, cara, por grana eu fico aqui um tempo e vou aprender, vou conhecer as pessoas, vou ver algumas coisas. Fiz tudo isso, aprendi bastante. Só que eu fiquei lá 1 mês e meio, porque o IG fez uma nova concorrência. Eu nem sabia quando me contrataram que eles iam fazer uma concorrência. Fizeram uma nova concorrência e a Sonda perdeu o contrato. Quem ganhou foi a Everest. E aí eu, com 1 mês e meio de empresa, os caras entre mandar embora para reduzir custo, contratar gente ganhando menos, e manter eu que estava lá 1 mês e meio, eu falei assim, cara, tô correndo risco. E aí a empresa que eu trabalhava antes, que era a Ternet, ela me chamou, falou assim, pô Paulo, você não quer vir trabalhar aqui? A gente tá abrindo uma vaga aqui para trabalhar com Java, num sistema interno aqui, num sistema que a gente tem, que a gente vende. Você não quer vir para cá? Aí eu falei assim, cara, eu vou, sem problemas. Não falei que tinha perdido o contrato, né? Porque acho que esse tipo de informação ela é uma vantagem para mim, então eu acabo não contando essas coisas no momento de um bate-papo, de uma conversa, de uma proposta de emprego. E aí eu fiz isso e mandei o currículo não, né? Eles já me conheciam, eles me chamaram para trabalhar, eu peguei e fui na outra empresa e falei assim, gente, como perdeu o contrato, eu com medo, eu precisava de manter minhas contas, eu pedi demissão e saí. E pedi demissão, não esperei, não, vou pedir para me mandarem embora, vou fazer isso, eu nunca fiz isso. Cara, eu sempre conversei e sempre tentei fazer o melhor possível. Tem empresas que têm política de conversar e te mandarem embora para você pegar FGTS, essas coisas. O que eu acho que legal, assim, cada empresa com a sua regra, tem os riscos que a empresa corre, mas eu acho que se você é um funcionário que não demonstra risco para a empresa, ela pode fazer isso. Se ela não for uma empresa gigante, com um monte de processos e tudo mais, porque quando tem essas coisas, não adianta, cara. Não é eles gostarem de você ser honesto ou não, são processos que não tem o que fazer. Da mesma forma que tiver que mandar embora, eles mandam, pagam tudo, mais paga aviso prévio, paga tudo e tá tudo bem. São os benefícios, são os ônus e os bônus, né, dessas grandes empresas. Mas aí eu voltei lá pra internet, fiquei trabalhando lá mais um tempão, fiquei trabalhando lá acho que mais 1 ano e meio. E aí a internet começou a ficar mal, né, das contas, não conseguia me pagar. Eu ganhava, assim, tinha eu e mais 2 programadores e o coordenador, né? Eu ganhava melhor que todos eles, acabou apertando as contas, aí um saiu, a empresa gostou, porque conseguiu me pagar mais uns 2 meses. Aí acabou que depois ela falou pra mim, Paulo, não consigo te pagar mais, cara, a gente vai te mandar embora. E, cara, desculpa e tá tudo bem. Eu falei assim, não, tranquilo. Comecei a mandar currículo, mandei currículo e... Não mandei currículo não. Nessa época eu decidi montar minha empresa. E aí eu montei minha empresa e comecei a correr atrás de trabalhos. E aí eu corri atrás de trabalhos, consegui, eu fiquei com a minha empresa um ano e pouquinho. E aí nesse 1 ano e pouquinho que eu fiquei na minha empresa, eu
aprendi bastante e aprendi que o que mais importa uma empresa é saber vender, cara. É vender, entregar, você consegue dar um jeito depois, você consegue trabalhar mais, mas se você não vende, você não tem caixa. Se você não tem caixa, você não consegue que as coisas prosperem. Então vender era muito importante. Eu não sabia vender. Eu tinha alguns clientes que eu fazia freela na época que eu trabalhava nas outras empresas. E aí é uma parte importante, né? Porque eu fazia freela, né? Por causa da grana. Cara, grana é bom, sempre é bom dinheiro, mas não era por causa da grana. Era para aprender. Eu queria aprender, eu queria testar as coisas que eu estava estudando em alguma coisa real, porque sempre foi muito difícil para mim pegar alguma coisa real e imaginar, não, vou desenvolver um sistema assim, vai ter essa funcionalidade, vai ter isso, vai ter aquilo. Cara, eu sempre tive essa dificuldade. Então como que eu resolvia isso, né? Eu resolvia fazendo freela. Então eu peguei um freela para fazer no escritório de advocacia lá do Maranhão, se eu não me engano. Cara, eu cobrei super barato. O cara fechou, porque para ele era bom cobrar barato. Ele correu um risco, porque eu não sabia quem eu era, mas eu cobrei barato e entreguei todo o sistema. Tinha uma cacetada de CRUD, de vínculo, aprendi a fazer um monte de coisa de consulta, porque tinha muita informação lá. E aí fui mexendo, fiz bastante coisa. Teve um freela legal, cara, que eu fiz para uma empresa chamada Psychmedics. Cara, esse freela foi legal porque lembra da época que eu falei lá do Masters? Naquela época eu comecei também a escrever artigo na internet. Era uma forma que eu tinha de compartilhar meu conhecimento e devolver um pouco o que eu estava aprendendo para o pessoal, né? E aí eu escrevi um artigo sobre Google Maps no Masters. E no fim do artigo eu coloquei meu e-mail. Cara, quem quiser entrar em contato, tá aqui meu e-mail, beleza? Faço freela disso. E o Marcelo, que é o CEO lá da empresa, o dono lá na época, ele me chamou e falou assim: Paulo, vem aqui vem bater um papo com a gente. Assim, cara, eu trabalho, eu posso ir no fim do dia, tá bom? Cheguei lá na empresa dele, uma empresa no centro de São Paulo. Achei mó legal, cara, quando eu entrei lá. Essa aí é uma curiosidade. Do lado da empresa dele era o escritório da American Airlines. Eu falei assim, porra, onde eu tô, cara? Escritório do lado do escritório da American Airlines. Pô, que legal. Pô, a empresa deve ser grande e tal. Cara, aquelas viagens de quem é novinho, né? Tá começando a trabalhar. Tinha acho que 20 anos, 22 anos nessa época. Por aí. E essas coisas impressionavam, né? Aí eu cheguei lá, conversei com ele, ele falou o que ele queria fazer. Ele falou assim: Paulo, eu quero um cadastro no meu site que eu coloque, eu coloque latitude e longitude. Ele encontra latitude e longitude pelo Google Maps e coloque um pinzinho no mapa do Brasil inteiro. Só que, eu gostaria que o mapa do Google Maps tivesse só o Brasil. Eu não queria que tivesse, tipo, o Uruguai, Argentina, o Paraguai. Eu não quero que apareça isso daqui do lado. Assim, tá, e o que eu faço? Ele falou assim: cara, pode pintar tudo de azul. Cara, isso daí me deu um trabalho, me tirou umas noites de sono, porque eu só tinha noite pra trabalhar. Eu sempre fui muito, muito justo, né? Então, enquanto eu tava nos meus trabalhos durante o dia, eu não fazia meus projetos freela. Fazia sempre em casa à noite. Às vezes eu pesquisava alguma coisinha quando dava um tempo livre, mas, cara, assim, eu não chegava a trabalhar tipo, durante o dia, trabalhar pra mim e a empresa me pagando. Eu sempre fui justo nesse aspecto. Eu me considero justo nisso, porque de uma certa forma eu tô sendo pago para trabalhar naquela empresa, né? E entregar os resultados. Então não era muito justo eu ficar trabalhando pra mim, trabalhando lá, né? Ganhando. E aí eu peguei, cara, isso daí me tirou vários sonos, pesquisei. Eu não era tão avançado em Google Maps. Eu sabia fazer o básico, colocar ali um marcador, calcular a distância, trajeto. Cara, a API do Google Maps era super novinha. Então, pô, era muito, muito fácil. Muito fácil não, né? Não tinha tanta informação, eu era jovem, né? Então quando você é mais jovem assim, em tempo de trabalho, tem coisa que você nunca fez e aí você não sabe como lidar com isso, né? E aí, cara, sofri pra fazer isso. Até mandei e-mail pra um cara que tinha um site na internet com vários
vários exemplos. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso daqui inverso, como que eu faço? E olha que aí tá a minha resposta, né? Porque era de desenhar um polígono. Porque no Google Maps você consegue desenhar, tem um mapa, né? E você consegue desenhar um quadrado, um caminho, qualquer coisa, você consegue delimitar uma área, né? Eu falei assim, pô, o que eu preciso fazer isso é o inverso. Depois que eu mandei e-mail pra ele e tudo mais, que eu digitei, né, o que eu queria fazer, foi aí que veio a ideia. Pô, eu quero fazer um polígono inverso. Eu vou selecionar toda a costa do Brasil, eu vou pintar tudo de azul. Vou pegar lá em cima as Guianas, tal, venho ali, Venezuela, venho Colômbia, Equador, desço tudo, vou lá até o Uruguai, tudo meio que marcando e corto. E aí, cara, deu um puta trampo, porque eu não achei a base já disso pronta, então meio que fui fazendo na mão isso. Cara, demorei assim horas fazendo isso. Horas, e assim, paciência não é uma das coisas que eu tenho muito forte, assim. Mas eu demorei um tempão pra fazer isso. Mas fiz, deu certo. Entreguei o negócio pra ele, cara, ele ficou super feliz com esse trabalho. E aí depois, quando eu tinha algum freela pra fazer, ele sempre me chamava. Fiz isso no WordPress. Cara, o WordPress também é uma coisa assim sensacional, né? Domina a internet e vale muito a pena fazer site nessa plataforma, né? Tem tudo pronto, é muito fácil. Então é um negócio bem interessante. Fiz nessa plataforma, aprendi, não sabia, aprendi a desenvolver plugin, aprendi a me envolver com a comunidade de WordPress, o fórum, essas coisas. Aprendi bastante coisa, fiz tudo acontecer, deu super certo e eu entreguei esse projeto. E aí quando eu abri minha empresa, eu falei lá, né? Mandei mensagem pro Marcelo, falei assim, pô Marcelo, eu tô com a minha empresa, se tiver algum projeto, alguma coisa pra te ajudar, me chama. E aí eu, beleza, fiz o primeiro projeto, aí eu quis lançar produtos, né? Na época nem existia esse conceito de startup, escala e tudo mais. Quis lançar produtos e aí eu fui... O meu primeiro produto foi um produto de SMS. E, cara, contratei uma empresa para fazer isso. Eu não sabia, né, muito bem de contabilidade, de como controlar e pagar imposto, quanto que eu pago imposto e tudo mais. E aí eram umas coisas que para eu ganhar dinheiro eu tinha que enviar milhões de SMS para ter margem de lucro. E eu tinha também, e meu preço estava errado, porque quando eu emitia a nota fiscal, eu pagava o imposto. E quando o imposto era menorzinho, era tranquilo. Quando o imposto era menorzinho não, né? Quando a alíquota era 6%, era tranquilo. Quando a alíquota aumentava, virava 12, ia subindo, né, para 8,5, depois 10, 11, 12, ia subindo, meu negócio não ia dar certo, porque eu calculei errado. E aí fiquei nisso um tempo, e aí tudo bem, né? Enquanto eu tava mandando pouco SMS, dava certo, mas eu descobri que não ia funcionar. Tentei vender para clínicas, então eu fui. Na época tinha começado, na época disso foi a época do Lean Startup, quando esse livro bombou. E o que ele falava muito era para você ir para campo testar. E foi o que eu fiz, cara. Eu ia para campo testar, então eu marquei algumas reuniões em clínicas médicas. E aí eu ia lá e falava assim, pô, você não quer mandar um SMS para avisar o cara que tem a consulta dele para ele não marcar? E várias clínicas falavam que legal, mas aumentava muito o custo. Ele já tinha secretária, a secretária ligava para todo mundo confirmando, porque ele não pagava a ligação, porque tinha aqueles planos que é ligação ilimitada, não sei o que. Eu falei assim, puta, cara, esse negócio não vai dar dinheiro que eu imagino. Talvez eu tenha até um dinheiro, mas não vai dar certo. Na época eu até conseguia ganhar uma grana por mês, né, a empresa que eu tinha outros clientes, né, de desenvolvimento. E a empresa até dava uma grana, só que não conseguia, porque eu tinha que pagar aluguel, funcionário, servidor, essas coisas. No fim do mês, a empresa faturava no mês, tipo, 30 mil reais. Porra, era bastante dinheiro. Só que aí eu pagava todo mundo que tinha que pagar, as contas, imposto, aluguel, funcionário. Pagava tudo, quando ia sobrar pra mim, sobrava tipo 3 mil. Então assim, cara, como programador eu ganhava mais de 3 mil. Não dá pra ficar assim por muito tempo, senão eu não vou conseguir ter dinheiro pra ter as coisas que eu quero. Aí eu falei assim, quer saber, mano, vou fechar a empresa, os projetos aqui eu consigo manter ainda como freela. Então vamos fechar tudo, os produtos, os clientes que usam, eu vou implantar para eles, então vai reduzir o custo deles. E aí eu coloco lá para eles rodar e eles pagam a fatura e tá tudo certo.
E aí fiz isso com o Marcelo, fiz isso com os outros clientes, fiz isso com todo mundo. E, cara, deu certo. Mandei currículo, arrumei emprego numa contabilidade para ser programador. Entrei como programador, tipo, 3 meses depois, já me chamou o dono da contabilidade, me chamou para ser coordenador de TI, que ele tinha lá o cara de suporte, ia contratar outro programador e tudo mais. Essa contabilidade, para mim, era uma contabilidade grande, porque tinha 100 funcionários. Não imaginava nunca uma contabilidade com 100 pessoas. Mas era uma contabilidade grande, uma Sevilha, eles ainda são grandes. São bons no que fazem. E aí, trabalhei lá. E aí eu fiquei lá quase um ano, um pouco menos de um ano. Aí nesse meio tempo, né, eu como era envolvido com essa questão da comunidade, de fórum e tudo mais, eu acabei me envolvendo com um evento de software, evento de software de comunidade. Era tudo evento gratuito, cara. A gente precisava pegar uma graninha de um patrocinador, fazia o evento gratuito. Eu vou depois falar mais dessa questão dos eventos aí em outro vídeo. E nesse caminho eu conheci várias pessoas e conheci programadores bons que trabalhavam em grandes empresas. E aí, num determinado dia, um programador, o Zeno, ele chegou e falou assim: pô, Paulo, tem uma vaga aqui na empresa, você não quer vir? Você conhece Java, você conhece front-end, pô, tem uma vaga que talvez você se encaixe. Aí eu falei assim: ah, beleza. Fui lá, fiz toda a entrevista. Cara, a entrevista foi horrível. Foi horrível a entrevista. Eu fiz a entrevista num café que eu saí do trabalho, né, lá da contabilidade, e fui pra uma cafeteria pertinho, porque era o horário da entrevista. Cara, tava vazio o negócio, tava tranquilo. Aí chegou uma galera, começou a conversar, a falar alto. E puta, a entrevista foi péssima, cara. Foi péssima. Não esqueço a entrevista. Fiz a entrevista com o Thiago e com o Eduardo. Cara, foi péssima a entrevista, assim, porque eles não conseguiam me ouvir. Aí a internet falhava porque eu tava roteando 3G. Cara, foi péssimo isso, a entrevista, foi péssimo. Mas eu acho que os caras viram meu histórico, né, e falaram assim: não, o cara vai trabalhar bem, vai fazer as coisas bem. E eu acho que eu fiz um bom trabalho lá, cara. Trabalhei lá bastante tempo. A empresa chama Liferay. É uma empresa dos Estados Unidos com sede no mundo inteiro. E aí eu trabalhei lá bastante. Trabalhei como Sales Engineer. Depois eu vou fazer um vídeo só disso, cara, porque foi um dos trabalhos mais legais. Vou explicar um pouquinho desses trabalhos, dos cargos que eu tive em outro vídeo. E aí trabalhei lá, cara, no escritório na Paulista. Sempre quis trabalhar na Paulista. Achava muito bonito trabalhar na Paulista, falar que trabalhar na Paulista e tal. Trabalhei lá um bom tempo, trabalhei lá quase 2 anos. E aí o Mercado Livre me chamou para trabalhar e eu peguei e decidi sair. A proposta do Mercado Livre na época era muito boa financeiramente. Aí eu falei assim: não, cara, não dá pra ficar, vou sair por causa de grana. E foi uma diferença muito grande, porque eu tratava lá na Liferay só com grandes corporações, né? Porque o produto deles era bem caro. Assim, tipo, não era um produto que qualquer empresinha compra, né? Era um produto que era assim, muito caro, assim, pra ter. Tipo, você precisava, era licença por servidor, era sempre um projeto de grande porte, né? Então, saí de lá, fui pro Mercado Livre. No Mercado Livre eu tratava com pessoas que faturavam no mês 20 mil reais, 30 mil. Era muito menos do que os caras faturavam, né? Lá na outra era só empresa gigantesca de milhões. E aí nessa daí era toda empresa pequenininha, né, cara? E eu trabalhava lá com plataformas, relacionamento com plataformas de e-commerce, plataformas usando a API do Mercado Livre e tudo mais. E aí depois eu saí do Mercado Livre. Aí eu fui mandado embora do Mercado Livre. Eles falaram que eu não me adequei à cultura da empresa. Fiquei lá 1 ano. Tudo bem, saí de lá. E aí o Marcelo, lá da Psychmedics, ele me chamou para trabalhar lá porque saiu a lei do exame toxicológico. E, cara, essa lei foi uma questão que a empresa tinha 20 e poucos funcionários e ela em 2 meses foi para 100 e poucos funcionários. Então cresceu muito rápido, eles não estavam preparados. Eu assumi de fazer o sistema deles, né? Eu, na época, tinha o Henrique que já trabalhava lá. Já conheci o Henrique é muito gente boa, super tranquilo, super calmo. E a gente começou a trabalhar junto para fazer o sistema. E a gente trabalhava assim, cara, absurdos assim. A gente começava a trabalhar
cheguei numa sexta-feira para fazer entrevista lá com o Marcelo, entrevista, bater um papo, né? Ele já me conhecia, ele só veio falar da proposta de dinheiro e do dinheiro e da lei, né? O que tinha, qualquer outro trabalho que precisava. Eu fui, comecei, cara, eu não levei computador, mas cheguei lá, ele tinha um computador parado lá, eu já instalei o Notepad++ e já comecei a programar, cara. Conectei o FTP direto na máquina ali, já começava a editar e já refletia a alteração no ar direto em produção, cara. Vou fazer um vídeo falando mais disso depois. Mas, cara, direto em produção eu editava e fazia acontecer, fazia as coisas funcionar. Isso foi na sexta. No sábado eu já peguei meu notebook, já fui pra lá, já configurei as coisas, já comecei a trabalhar no sábado. Aí no domingo eu também já trabalhei. Então, puta, eu trabalhei sábado o dia inteiro, tipo, chegava lá umas 9, 10 da manhã. E aí no sábado a gente saía mais cedo, ia embora umas 6 da tarde. No domingo a mesma coisa. E aí na segunda eu chegava lá, e aí sempre que eu chegava em casa, é muito importante isso, né? Eu chegava em casa, eu via o quanto era importante aquilo para a empresa, eu chegava em casa e continuava trabalhando. Na época eu não estava sem namorada, então eu chegava em casa, era só, tipo, puta, eu morava sozinho, era fazer comida, comer e depois ficar vendo TV ou no computador. Eu sempre gostei de computador, de trabalhar, eu ficava no computador, ficava ralando, trabalhando e fazendo tudo que precisava. Fazia as coisas à noite, chegava no dia seguinte lá, tava tudo pronto. E eu fiquei nessa vida aí, cara, uns 2 meses. E assim, o que eu combinei com o Marcelo lá naquela época, né, quanto ele ia pagar, não mudou, cara. Eu trabalhando de casa. Dias normais, né, eu chegava para trabalhar umas 10 horas da manhã e saía de lá 10 da noite. 10 da noite eu saía, chegava em casa, fazia comida, comia, ficava no computador até as 4 da manhã. Por isso que eu não chegava às 8, às 9. Ficava até as 4 da manhã programando, fazendo o que precisava. Aí eu ia dormir, dormia, acordava no dia seguinte, tomava café, ia trabalhar, ficava freneticamente trabalhando. Eu não pedia hora extra, eu não pedia nada. E tudo isso faz diferença, você trabalhar por prazer, porque é muito importante você ajudar a empresa que você está. Eles te pagam para trabalhar, mas você ajudar nesse, ficar até mais tarde, trabalhar, entregar o que precisa, entender a importância do que você está fazendo, o quanto aquilo impacta em resultado. E isso daí, gente, é primordial, assim, na minha opinião. Falei já isso um pouquinho atrás desse vídeo, mas é exatamente isso. Não pare de trabalhar porque deu 6 horas. Tipo, deu 6 horas, eu fecho a tampa do notebook aqui, vou pra casa e deixo a empresa pegando fogo. Cara, fica nisso. Tem gente que é contra isso. Eu acho que essas pessoas não estão erradas, mas eu também não acho que elas estão certas. Eu acho que tem que ser um momento de cada um. Eu hoje tenho filho, eu trabalho bastante também, mas eu procuro dedicar um tempo para ficar com ele. Então, pô, eu trabalho, em vez de trabalhar até as 5, eu trabalho até 6, 6 e meia, 7 horas, chego em casa, fico um pouquinho com meu filho, não fico todo o tempo do mundo com ele, não fico, porque eu tenho que trabalhar e eu sei o quanto isso faz de diferença, a minha dedicação no meu trabalho, porque é a minha dedicação no meu trabalho que vem as coisas que eu tenho condições de dar pro meu filho. Então, acaba sendo uma questão muito de momento da vida que você tá, enquanto você sabe daquele negócio. Pô, quando você é muito bom numa coisa, você consegue escolher lugares para trabalhar que te propiciam 6 horas da tarde você fechar a tampa do notebook e ir embora. A empresa às vezes permite isso, por quê? Porque é uma empresa mais organizada, mais séria, é uma empresa que as coisas são mais devagares. E por incrível que pareça, essas empresas são as maiores que tem. São as maiores, porque elas têm um monte de regras, as coisas são mais lentas. Você entra numa startup, cara, você vira à noite trabalhando, feliz da vida, porque você está trabalhando por um propósito, por um objetivo. Então tudo isso faz muita diferença. Trabalhar, o momento que você está para trabalhar, eu acho que é isso. Então, o quanto você escolhe ganhar, o quanto você
escolhe trabalhar, o quanto você se dedica, o quanto você sabe daquilo. Cara, eu nessa empresa que eu fiquei na Psychmedics, eu entrevistava vários programadores. Cara, os caras vinham pedindo salários absurdos. Absurdos não, salários normais de programadores. Só que programadores que sabiam fazer as coisas. E não programadores que não sabiam fazer. Ou não se dedicavam para fazer. Dava a hora de ir embora, o cara tinha que ir embora. Cara, sem problema, tem que ir embora, tá certo. Só que você tem que entregar o que você foi contratado. Você foi contratado para fazer um sistema orientado a eventos. Cara, você tem que saber o que é orientação a eventos. Você foi contratado para projetar um sistema que tem grande quantidade de acessos. Cara, você não entende de performance, você tem que pesquisar e aprender. Por isso que não contratam um profissional júnior para ser arquiteto de soluções, porque o cara não sabe. E aí quando ele não sabe, ele tem que aproveitar o tempo que ele está ali na empresa para ganhar conhecimento, para depois conseguir, naquela mesma empresa, crescer ou sair daquela empresa e ir para outra empresa. A vida é assim. Eu acho que isso tá super certo, super justo e tem que ser combinado. Sendo combinado é tranquilo. Só é uma questão bem delicada e é pessoal. Cada um sabe quanto tempo pode se dedicar mais, cada um sabe isso. Então não existe certo e errado, existe um momento de vida que você tá e eu acho que você tem que levar em consideração isso. O quanto você sabe de uma coisa varia o quanto de salário você tem que ganhar e as condições que você se sujeita de trabalho. Não estou falando que ninguém tem que ser escravo, mas estou falando que de repente você ganhar menos para ter uma experiência, aprender alguma coisa, vale, e trabalhar mais, então fazer hora extra sem ganhar nada, vale muito mais pro futuro, para você ter mais qualidade de vida no futuro e trabalhar numa empresa melhor, ganhar mais e acabar trabalhando só o horário combinado, né, em contrato. Eu vou falar mais desses assuntos aqui, vou entrar em alguns detalhes de onde eu trabalhei, alguma coisa do tipo. Mas é isso, eu vou tentar que os vídeos não fiquem muito longos, mas eu dei uma trajetória aí minha profissional. Hoje eu tô com a minha empresa, uma fintech, eu vou falar dela em outro momento, chama Asteroid. Entre lá depois, Asteroid Tecnologia. Pesquisa no Google, Asteroid Tecnologia, melhor, tô lá. Bom pessoal, é isso, eu vou fazer vários vídeos aqui e valeu!